Queridos telespectadores, sejam bem-vindos a mais um podcast Chameleon Componentes. Estamos na terceira temporada. Da mesma forma que as anteriores, convidados muito especial. Bom, eu sou o Jader, fundador da Chameleon Componentes e gestor comercial de marcas como a Manlux e Evercore. A Chameleon Componentes é uma empresa especialista na representação e distribuição de insumos para a indústria de iluminação a LED. Então, esse podcast tem o objetivo de trazer temas bastante relevantes para as mais diversas áreas da iluminação. Então, iniciando com os nossos convidados, Thomas, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Por gentileza, a palavra é sua. Se apresente ao nosso telespectador. Obrigado, Jader. Obrigado pelo convite. Obrigado, Vicente. Sou Thomas Rous, sou gestor comercial nacional da HDA Iluminação em LED. Trabalho há 15 anos no mercado de iluminação, 13 deles com HDA e sempre nessa linha de iluminação LED para grandes áreas, segmento industrial, etc. É um prazer poder estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre iluminação profissional, sobre iluminação industrial, que é o nosso chão aqui, que é a nossa tocada, que é a nossa experiência. Muito bom. HDA, né, especialista em iluminação industrial, tema bastante relevante, né, para o nosso país dentro da iluminação. E o nosso querido convidado, que dispensa grandes comentários, professor mestre Vicente Scopacasa. Por favor, Vicente. Olá a todos. Jader, obrigado pelo convite. Mais um podcast, né? Trazendo pessoas de significado no mercado, espalhando, né? Disseminando conhecimento. Então, é um prazer estar aqui com o Thomas, lá da HDA, uma empresa que eu já conheço há um bom tempo, tive várias relações comerciais e técnicas com a HDA no passado. Então, vai ser um prazer muito grande esse papo aqui, a gente conversar sobre iluminação industrial e profissional. Maravilha. E particularmente falando, eu também conheço a HDA, as pessoas da HDA, eu tenho um carinho, e é uma empresa que você percebe que tem uma gestão diferenciada no mercado e pessoas éticas, profissionais, no trato, pelo menos conosco na esfera de fornecedores, né? É muito gratificante, é muito honroso, né, fazer o nosso melhor para a HDA. Verdadeiramente falando, uso essa oportunidade, eu sempre falo, mas nada melhor do que usar essa oportunidade para reforçar isso, tá certo, Thomas? Muito obrigado. Então vamos, tá certo. Vamos iniciar? O nosso tema de hoje, obviamente, a HDA, o nosso convidado especial, é especialista em iluminação industrial, então nada mais correto do que o nosso tema estar relacionado com isso. Então, tema, os desafios da iluminação industrial com os LEDs, né? Então, Thomas, vou iniciar aqui a primeira pergunta para você. Quando existe um projeto de desenvolvimento de luminária, quais são as principais características a serem consideradas no desenvolvimento da luminária? Bacana. Jader, vamos lá. Quando a gente fala aí no nosso desenvolvimento de produto, a gente não abre mão, é premissa da HDA, a qualidade, a durabilidade, uma entrega de valor. Vamos dizer assim, a gente entende que a gente vende uma solução para o cliente. Então, para a gente entregar uma solução no ambiente industrial, que é um ambiente profissional, que é um ambiente que envolve processos complexos, envolve situações de iluminação específicas, a gente precisa estar amparado por componentes de qualidade, a gente precisa estar amparado por driver, por LED, por lente, por um produto que tem uma entrega que, de fato, vá naquele ambiente trazer o melhor possível da iluminação, que não vai gerar uma dor de cabeça, que não vai gerar um gargalo, que não vai fazer o pessoal interromper uma linha porque apagou uma iluminação. Então, a gente não abre mão do nosso desenvolvimento de produtos, de componentes de qualidade, de vida útil, de durabilidade, de eficiência luminosa, de fluxo luminoso direcionado para o ambiente certo. Então, são pontos que a gente não abre mão aí quando a gente pensa no desenvolvimento de produto, quando a gente pensa em trazer uma solução para o mercado de iluminação industrial.
Maravilha. Quer Mestre, dizer, alguma adição? não, então, a HDA tem o seu próprio desenvolvimento, o seu corpo de engenharia para desenvolver produto, né, Tomás? Isso mesmo, a gente tem um corpo de engenharia interno, todos os nossos projetos são 100% envolvidos aqui dentro da HDA, a gente tem laboratório de testes, então a gente traz ideias de iluminação, às vezes do mercado para dentro da HDA, às vezes de algum fornecedor para dentro da HDA, às vezes da nossa própria equipe também, que está diariamente pesquisando e trabalhando em cima de tendências de mercado, de produtos que possam agregar ao nosso portfólio, e conscientemente a gente começa a desenhar essas ideias, começa a desenvolver, a trabalhar, a testar, a passar pelo laboratório, verificar se ficou legal termicamente, verificar se a lente ficou adequada, enfim. Então, a gente tem sim essa equipe interna de engenharia, uma equipe muito qualificada, uma equipe muito experiente, e a gente tem um corpo de desenvolvimento aí bem legal e bem interessante. Muito bom. Então vamos lá, você falou uma frase aí que eu acho legal e muitas vezes o seu cliente pode ter a visão míope a respeito disto, né? De buscar aquilo que é mais barato, mas nem sempre o mais barato é a melhor solução, é o melhor valor entregue. Então, quando você que está na ponta, é responsável comercial, está trabalhando uma venda de um projeto, não de uma luminária, né? Ou até mesmo da luminária. Isso faz diferença, o projeto é a luminária. Como que, quando tem uma concorrência, como que você trata isso para garantir que o seu cliente, né, ele vai enxergar que a solução da HDA e não a luminária da HDA, ela vai ser melhor, vai trazer mais benefício para o cliente, quando muitas vezes tem aquela visão míope, a luminária da HDA, né, talvez não seja mais barata, porém existem fatores por trás disso que a solução é mais valorosa, né? E no final das contas sai mais barata para o cliente. Então distorce a visão míope que o cliente tem. Explica para nós, por favor. Sim, legal. Isso é uma pergunta importante, tá, Jader? É um desafio nosso diário, em quase todos os projetos. A gente precisa trabalhar bem essa ideia de levar o diferencial da HDA. O cliente ele não tem o conhecimento que a gente tem em relação ao produto de iluminação. Então, é natural, faz parte aqui do nosso dia a dia, a gente está mostrando para o cliente por que faz mais sentido ele usar uma solução da HDA frente a alguma solução que ele tenha no mercado, que ele tenha encontrado em alguma outra fornecedora, tá? Então, o que é importante, Jader? A gente pode dividir isso em vários pontos, tá? Em vários processos, em vários tópicos no processo. O primeiro deles que eu julgo muito importante é a questão do atendimento. Tá? Eu cito muito aqui, a gente faz uma venda consultiva. A gente tem que estar do lado do cliente para conseguir vender a solução certa para ele. A gente não vai conseguir fazer essa venda para ele certa estando a quilômetros de distância, enfim, sem conhecer o ambiente dele, sem entender o que ele tem ali de situação na fábrica dele, onde está o perfilado, onde está o sombreamento, onde ele precisa entregar a iluminação de fato. Então, a gente julga muito importante a questão do atendimento. E aí, por isso, a gente acaba investindo muito numa equipe qualificada. A gente tem 50 representantes comerciais, pouco mais que representantes comerciais, que estão aí hoje rodando, visitando o cliente, justamente tentando entender esses ambientes, essas demandas, para gerar o que a gente, enfim, entende como diferencial nosso, que é o projeto luminotécnico, que é a busca da solução correta para ele. A gente recebe muitas vezes aqui contatos de clientes que chegaram na HDA por mídia, por indicação, por pesquisa em Google, etc. E o cliente ele já vem com enfim, com uma ideia na cabeça. Olha, eu preciso aqui para o meu ambiente, toma 150 watts. A gente não vai fazer um orçamento de 150 watts sem antes entender se de fato é o que ele precisa. Então a gente começa a investigar, vamos dizer assim, esse cliente. Pô, 150 watts legal, mas explica um pouquinho mais sobre a tua aplicação. Por que 150 watts? Ah, porque me disseram que tem 150. Então vamos lá, vamos visitar, se a gente puder ir na tua fábrica, a gente manda um vendedor técnico, a gente manda alguém que seja especialista nisso, ele vai verificar a aplicação e vai te orientar se precisa ser 150 watts mesmo. Por que a gente faz isso, Jader? É a forma da gente levar a segurança para o cliente quanto à aplicação certa, quanto ao nível de iluminância que ele precisa. E muitas vezes, olha que interessante, muitas vezes, através dessa investigação, dessa troca de informação, dessa compreensão que a gente tem em relação ao ambiente, a gente percebe que a potência pode ser menor. A gente percebe que a gente não precisa usar 150 watts, a gente pode usar 120, a gente pode usar 100, a gente fecha um pouquinho mais a lente, a gente usa uma luminária mais eficiente, e dessa forma a gente leva algo melhor que o cliente estava buscando.
Então, ele pensa somente na potência, somente no consumo. Eu escutei tem 150, vai ser 150. A gente acaba conseguindo orientar ele de uma forma correta. Então, por isso que eu sempre falo, a nossa venda é uma venda consultiva. A gente tem que estar do lado do cliente, mostrando, orientando, levando diferencial, norteando ele sobre os principais requisitos de uma luminária boa no mercado, incitando ele a buscar informações enfim, comprovem que essa luminária de fato é uma luminária que vai atender, é uma luminária que vai entregar aquela qualidade que pelo menos aparece no papel. Então é assim que a gente entende que a gente diferencia, vamos dizer assim, o nosso produto demais. Esse é o ponto de atendimento, né? Quando a gente vai falar de produto propriamente dito, o que é importante, tá? Primeiro ponto é entender os requisitos gerais, vamos dizer assim, que ele precisa ter. Então, vamos lá. Características técnicas, fator de potência. Pô, o cliente precisa ter uma luminária com pelo menos 0,92 ou mais fator de potência. Então, assim, a gente orienta ele quando vai fazer um comparativo, a luminária que você está comparando, ela está dentro da normativa, ela está dentro desse fator de potência adequado, a questão da distorção harmônica, a questão da frequência de produto, então está tudo certo, beleza, tudo certo. Então, vamos para o próximo passo, questão de fluxo luminoso. E como eu comentei aqui um passo atrás, muito cliente acaba entendendo, acaba pensando uma luminária boa é uma luminária potente, mas não, uma luminária que gera mais luz é uma luminária que tem um fluxo luminoso maior. Então, a gente busca sempre orientar o cliente nesse sentido. Não compra potência. Potência é consumo. Compra fluxo luminoso efetivo. Compra o que, de fato, aquele produto vai gerar de iluminação. E é óbvio, se você consegue associar uma fotometria adequada, uma lente adequada, uma lente que vai atender aquele projeto dele, que vai otimizar o direcionamento dessa luz, é o que ele precisa, tá? É o que vai casar ali com a demanda dele. E aí, num passo mais adiante, sistemas de proteção também, tá? Sistemas de proteção. A gente, infelizmente, tem aí no Brasil uma matriz energética muito ruim. A gente pega também muita fábrica de iluminação, desculpa, com energia ruim, com sistemas elétricos defasados, é tudo ligado numa mesma rede, é tudo ligado em conjunto ali, tem uma máquina, tem uma solda, tem um equipamento de alta potência, uma mesma linha de iluminação. Então, é normal que existam picos de tensão, picos de corrente. Então, busca luminárias que tenham proteções adequadas, tá? Proteções que vão garantir que esse produto resista nesse ambiente com o máximo de tempo possível, tolerando o máximo de variações possíveis, tolerando o máximo possível aí de qualquer inconformidade, né? Então, são alguns pontos importantes aí que a gente considera, tá? Aliás, você levantou um ponto muito interessante, né? E eu participei muito disso também no mercado brasileiro, que é a herança que vieram das lâmpadas. As lâmpadas eram especificadas por potência. Por quê? Porque a 70 sódio, 70 watts da Philips tinha um fluxo muito parecido com a 70 watts da Osram, com a 70 watts da... Porque as lâmpadas já tinham chegado num nível que não ia mais para frente, né? Então equacionou, né, todos os fabricantes. E esse conceito veio para o LED, né? Hoje em dia nem tanto, mas até uns 10 anos atrás, não, eu diria talvez até menos, o pessoal tinha essa orientação por potência e não por fluxo luminoso. Claro que a melhor escolha, a melhor decisão é por fluxo luminoso, porque como você bem falou, o cara, por exemplo, ele não precisava de 150 watts, talvez com 100 watts ele já tinha o fluxo necessário para ter o nível de iluminância na fábrica, no depósito, o que seja, né, para atender a necessidade dele, né? Então, isso eu ainda sinto que tem um pouco disso, mas esse foi o primeiro grande, vamos dizer, paradigma que o LED teve que quebrar. É aquela velha ideia de especificar a luminária por potência, né, por watts, né? E ele falou muito bem, né? Quer dizer, quanto mais potente, melhor. Na lâmpada, quanto mais potente, mais fluxo tinha. Mas no LED não necessariamente isso é verdade, porque você pode ter uma luminária 10.000 lumens consumindo 100 watts e o seu concorrente
10 mil lumens consumindo 150 watts, né? Então, Era isso que eu ia fazer, Vicente. Ah, o pessoal traz muitas vezes uma luminária de 150 watts com 15 mil lumens. E a gente tem uma luminária de 120 watts com 16 mil lumens. E o cliente tende a associar a ideia de que a de 150 watts vai iluminar mais. E no LED, como você bem comentou, não é assim. Você tem que estar atento ao fluxo luminoso efetivo. E é óbvio, uma luminária mais eficiente, ela vai fazer mais fluxo com menos potência. sei, sei. E uma outra coisa que me chamou a atenção, gostaria de explorar um pouco mais, você falou de proteção, né? Que tipo de proteção? Você poderia falar um pouco mais? Que tipo de proteção é utilizado? Porque eu concordo com você. Bom, especialmente iluminação pública, né? Pior ainda o fato de não ter proteção, porque na própria condição de utilização da luminária, né? É diferente do que num galpão, mas mesmo num galpão, numa instalação industrial, a rede elétrica não necessariamente é confiável. Tem outros equipamentos, como você bem disse, que quando entram em atividade geram um surto de corrente, né? Quer dizer, como é que é essa proteção? Não, legal. Vamos lá. Quando a gente fala de uma luminária industrial da HDA, de regra toda ser uma proteção interna no driver, tá? De 6 kV ou 10 kV ou 2 kV. Mas a gente percebeu e a gente implementou isso em algumas linhas de produtos que, vamos lá, você teve um pico de tensão, um pico de corrente, um pico de tensão, tem a proteção do driver? Tem. Só que essa proteção ela vai recebendo pancadas até, de repente, abrir. E aí você queimou a entrada do driver, você teve uma luminária que deixou de funcionar. E isso não é algo passível de garantia. Uma intempérie, um surto de corrente, um surto de tensão, ele não é passível de garantia. A gente entendeu isso, a gente começou a empregar nas luminárias proteções redundantes. Nossa, o retorno em cima disso é fantástico, porque a partir do momento que a gente passa a incluir um DPS numa luminária antes do driver, você tem uma proteção redundante adicional, então esse DPS vai segurar esses surtos, esses pequenos surtos que a luminária vai tendo, e vamos lá, deu problema, a luminária apagou, a substituição também é mais simples, o cliente ele consegue reativar esse produto de uma forma mais simples, de uma forma mais barata. Então, uma proteção que a gente coloca no nosso produto é a proteção adicional do DPS, a redundante é a proteção que já tem no driver, né? Então a gente coloca um DPS adicional nas luminárias industriais que permitem que essa luminária seja mais protegida nesse tipo de situação, onde, como eu comentei, você reforçou, a fábrica tem um ruído da energia, tem uma sobretensão, uma sobrecorrente, enfim. Então é um grande ponto aí que a gente explora e faz muita diferença, tá? Faz muita diferença. A gente nota aí, enfim, uma diminuição drástica em retorno de luminária queimada por intempérie, por subtensão, surto de corrente, e mesmo assim, quando retorna, a manutenção, o conserto, a reparação, ela é muito mais simples e muito mais barata para o cliente. Então foi isso mesmo. Quando você falou em proteção, eu pensei justamente no DPS, né? Mas eu falei, será que ele está usando o DPS? Isso é muito, muito importante. É uma redundância boa, né? Agradável, necessária, né? E que vai evitar, porque aí depois até você discutir com o cliente se o problema foi uma sobrecarga, foi uma sobretensão, não foi, não foi, aí você tem que fazer, né? É complicado isso, né? Então, uma forma de evitar isso é já incorporar essa redundância na proteção, né? Então, era isso mesmo. Eu estava imaginando a utilização de DPS, que são utilizados em todas as luminárias públicas, isso faz parte da certificação, inclusive, né? Que ele tem que ter o DPS, a proteção adicional. Então, parabéns. Eu acho que isso aí é uma ótima decisão, ótima iniciativa. Bacana, Vicente, até indo um pouquinho mais além, a gente tem uma linha de produtos, que é o refletor de alta potência, que a gente chega a empregar DPS de 20 kV, porque é uma luminária que tende a ser instalada numa super torre, num ambiente, enfim, numa estrutura extremamente alta.
inacessível, então tem esse ponto, Jader, que tu comentou de ser inacessível, ser de difícil manutenção, ser de difícil reparo, e ao mesmo tempo, quando a gente vai pensar numa super torre, ela é um ponto focal para algum tipo de descarga elétrica, então às vezes ela está no meio de um campo, estão no meio de um campo aberto, e tu vai ficar uma luminária sem proteção, pô, vai queimar. fato que vai dar problema. Então, tu tem que agregar uma proteção, tu tem que agregar algo que deixe o cliente confortável nessa aplicação. Então a gente tem uma linha de produtos, inclusive, que conta com DPS de 20 kV, justamente por ser mais exposto, por ser uma aplicação mais específica, por ser uma luminária de mais difícil acesso. Então a gente entende como necessário e como uma grande evolução, inclusive. Sem dúvida. Bacana, bacana, Thomas, Vicente. E Thomas, vamos tentar ir para o mundo prático agora? Você poderia nos apreciar com um caso real, né? Que vocês tenham participado de uma licitação, de uma competição para implantar um projeto. Fique à vontade, se não necessariamente o que for confidencial você mantém para você, tá? Nome de cliente, enfim. E qual a estratégia que você usou, se ela foi inovadora, como que foi essa estratégia inovadora para ganhar esse projeto? Legal, Jader. Eu vou pedir para colocar na tela uma apresentação que a gente montou um materialzinho. Eu não vou ser tão específico, tá, Jader, em relação a um cliente em especial. Eu vou comentar o quanto é importante a questão de projetos, como a gente diferencia o nosso projeto e o que isso nos leva aí a ter sucesso quando a gente fala de iluminação industrial. Eu vou comentar aqui, sim, 2 ou 3 clientes, não vou citar os nomes, mas vou comentar aí de experiências práticas que a gente teve atendendo esses clientes, visitando esses clientes e apresentando esses projetos para eles, tá? Então, eu reforcei ali no início que para nós é muito importante essa venda consultiva. A gente busca visitar o cliente, entender o ambiente dele para entregar um projeto luminotécnico. Esse projeto, muitas vezes, é um projeto complexo, é um projeto que envolve várias premissas do cliente, com várias situações que ele tem nesse ambiente dele, áreas de sombreamento, estruturas que não podem ser usadas para, enfim, apoiar uma luminária, equipamentos que estão abaixo da linha de iluminação, questão de reflexão, paredes escuras, paredes claras, aí depois a gente pode explorar um pouquinho mais a fundo, mais à frente, sobre a questão de ofuscamento, mas enfim, a gente enxerga aí como um grande diferencial a questão de projetos, e vamos lá. Até pode ir rodando aí a tela, tá? Pode passar. Aqui é um exemplo de um projeto luminotécnico que foi super complexo para a gente, porque é muita estrutura ali que envolve essa iluminação. A gente precisava levar um nível de iluminação uniforme em quase todos os ambientes, ali na ponte do cliente, no solo, nos ambientes onde tem circulação. Então esse projeto ele é muito importante, ele é um diferencial, ele é um ponto chave para a gente conseguir converter. Tá? Quando a gente fala aqui de empregar luminárias de 50, de 100, de 150 watts nesses projetos, a gente precisa também estudar o tipo de lente, a gente precisa estudar onde que vai estar direcionada a iluminação, a gente precisa estudar onde é o plano de uso do cliente, e até a gente precisa também levar para o cliente, porque às vezes não tem o conhecimento que a gente tem sobre iluminação, como ele atrás, sobre projetos, sobre aplicação, sobre nível de luminância. Até quando estava pensando nessa apresentação aqui, me veio aqui um caso de muitos anos atrás, tá? Vários anos atrás eu fui visitar um cliente, um representante nosso, e tinha demandado para a gente um projeto de iluminação de 500 lux. Então ele pediu, eu preciso de um projeto para minha fábrica de 500 lux. Legal, a gente desenvolveu o projeto, a gente não foi visitar, a gente desenvolveu em cima de uma planta que ele tinha mandado para a gente, e a gente apresentou para ele, a gente mandou o projeto para ele, e a gente mandou o orçamento. E quando a gente mandou o orçamento, ele não tem condição de fazer, ficou um projeto muito caro, ficou um projeto muito fora aqui do que eu tenho a condição, e tudo certo, bola para frente, eu vou seguir analisando as possibilidades e por aí vai. E aí um dia eu estava próximo desse cliente, estava visitando outro cliente, nosso representante, mas eu estava próximo desse cliente. Então eu sugeri, como a gente vai passar perto, vamos lá visitar eles, vamos lá conhecer o ambiente, vamos lá bater um papo pelo menos, vamos tomar um café junto. E por casualidade era final de dia, era 5, 6 horas aqui no sul, quando é inverno anoitece mais cedo, então a gente chegou nesse cliente, era umas 5, 6 horas, já estava querendo anoitecer, e a gente batendo um papo aqui, batendo um papo ali, ele nos convidou, vamos ali aqui do lado da fábrica tem um posto de combustível, vamos ali tomar um café,
aí depois a gente volta e sai conversando. E quando a gente estava percorrendo o trajeto da fábrica, Jader, Vicente, a gente estava com o luxímetro na mochila. E aí eu resolvi puxar o luxímetro para medir a fábrica dele, que, diga-se de passagem, era bem escura. A gente puxou o luxímetro, começou a medir, e a gente encontrava níveis de nuance de 50, 60, Ô, louco. 70 no ambiente. É que E, você não obviamente, entendeu, é 500 vezes 10 a menos um. a gente obviamente mostrou para ele. Olha aqui, ó, você está me pedindo um projeto de 500 lux, só que você tem a ciência que sua fábrica tem 50, tem 70, tem 80 lux. Aí Nossa. na hora ele parou, né? Ele congelou, ele falou, pois é, eu acho que eu estou pedindo demais, né? Então, quer saber, vamos fazer assim, ó, vamos fazer esse projeto para 200 lux, eu vou estar mais do que duplicando o nível de luminância, vai estar dentro da norma, era uma área de estocagem, era uma área de muita movimentação de carga, então ela vai estar dentro da norma, é óbvio que o pessoal vai perceber que a gente gerou a melhora na iluminação, o projeto vai ficar muito mais em conta para mim. Então a gente fez a adequação, a gente apresentou o orçamento para 200 lux e foi bola na rede. O cliente comprou o projeto conosco, muito por conta desse entendimento consultivo, sabe? De entender o que ele tinha, de buscar orientar o que ele estava pedindo, de tentar juntar, enfim, esses dois fatores aqui, mostrar para ele que ele estava pedindo era demais, mostrar para ele o que ele tinha era de menos. Então, que uma solução aí no meio termo seria economicamente viável e, enfim, teria uma melhora de iluminação em todo o ambiente dele. Tá? Aqui a gente está passando algumas fotos de projetos, aqui é um tipo de área que eu gosto muito de fazer. Tá? Por quê? Área verticalizada. Vamos lá, a gente tem essas áreas verticalizadas, que, enfim, são porta-paletes altíssimos que quase batem no teto das áreas de estocagem. Hoje, existe uma lente que é uma lente específica para isso. Então, você pode empregar uma luminária de 150 watts sem lente, você vai ter uma iluminação em cima das prateleiras. Uma iluminação inútil. Uma iluminação que não faz sentido nenhum. Você precisa ter iluminação no corredor. É ali onde está transitando o pessoal, é ali onde está transitando a empilhadeira, é ali que tem a manobra, é ali que tu tem o risco da atividade, é ali que tem o plano de uso. Então, quando tu usa uma luminária que não tem uma fotometria, naturalmente vai aplicar bem mais peças, vai ter que usar uma potência maior, vai ter que usar mais quantidade, enfim. Quando tem uma luminária com uma lente mais específica, que gere essa fotometria elíptica, que gere essa fotometria de corredor, você vai empregar menos luminárias, você vai direcionar toda a luz no corredor, vai ter uma potência menor, a gente vai economizar em iluminação, vai ter uma iluminação mais adequada, vai ter iluminação de fato onde se precisa ter, e tu vai ter, enfim, a eficiência do projeto entregue na prática, né? Então, projetos de áreas verticalizadas é a dica que eu dou. Olha, estudem luminárias que sejam adequadas, que tenham lentes adequadas para isso. Tá? O cliente vai ter um ganho enorme. Vai ter um ganho enorme em relação ao consumo de energia, vai ter um ganho enorme em relação ao ponto instalado, vai ter um ganho enorme em relação a possíveis pontos futuros de manutenção. Tu ter um parque com 500 luminárias para te administrar é diferente de ter um parque com 300, 400, então tem menos pontos de manutenção, tem menos pontos de necessidade de troca futura e por aí vai. Tá? Então a gente explora muito a questão do projeto. É um ponto que eu acho legal de comentar também. Eu comentei que a gente tem muito representante comercial. A nossa força de vendas lá é composta por representantes comerciais, claro que na maioria, tá? E eu incito muito que o pessoal saiba, pelo menos, mexer no Dialux. Por que isso é importante, tá, Jader e Vicente? Para mim, não é importante que o representante desenvolva o próprio projeto. A gente tem uma equipe interna que faz isso aqui. Passa o dia inteiro fazendo projeto luminotécnico. Mas para mim é importante que ele tenha a condição de apresentar esse projeto para o cliente no Dialux. Por quê? Vamos lá, tem muito cliente que, enfim, que tem a sua opinião, a sua ideia, a sua razão ali para pedir que a gente trate a iluminação de uma forma. Então, quando a gente está sentado numa mesa de reunião, com um Dialux aberto, mostrando para o cliente por que se ele usar uma luminária de 100 watts, com a lente 60 por 60, vai ser melhor do que ele usar uma luminária de 150 watts com a lente 90 por 90 no pé direito alto, a gente consegue mostrar essa comparação para ele na simulação e começa a clarear um pouco mais para ele. Então eu provoco muito que o pessoal saiba fazer isso, tá? Que saiba apresentar um projeto, que saiba quebrar essa objeção do cliente. Mas olha só, se colocaram uma luminária de 150 watts aqui com a lente assim, por que vocês não usaram uma SAF? Vamos botar aqui, vamos mostrar para ti. Qual seria o resultado se a gente tivesse dado essa sugestão aqui de 100 watts ao invés de 150? Tá aqui o resultado, você ia ter um nível de luminância baixo, você não ia atingir a norma, ia ficar com essa defasagem. Tudo bem? Beleza, então tá tudo certo.
250 watts é a melhor alternativa para essa planta. E até também puxando mais um case aqui de iluminação que a gente converteu. Uma vez eu fui apresentar um projeto com um representante nosso, numa fábrica aqui perto até, tá? Aqui no Rio Grande do Sul. Fábrica grande, tá? Uma fábrica, é uma multinacional, inclusive, que tinha uma das unidades aqui no Rio Grande do Sul. E a gente levou a apresentação no Dialux. A gente podia levar ela em PDF ou impresso, ou enfim, a gente optou, não, vamos fazer diferente, vamos levar no Dialux. Vamos abrir o Dialux na frente do cliente e vamos mostrar para ele aqui. Vamos mostrar o projeto, mostrar cada cantinho, vamos largar o mouse em cima de cada ponto e mostrar o nível de iluminância. Pô, vai fazer assim. Chegamos esse cliente, abrimos o Dialux, começamos a mostrar toda a fábrica dele. É uma fábrica enorme, já tinha, enfim, diversas áreas, diversos níveis de iluminação diferentes, por aí vai. E aí, daqui a pouquinho, o cara ficou tão empolgado com essa apresentação que ele pediu, olha, a gente pode pegar esse computador e a gente pode ir na sala do meu gerente para mostrar também? Podemos? Vamos lá, a gente está aqui para isso. Então, vamos mostrar. A gente chegou na sala do gerente dele, a gente fez esse mesmo tour no Dialux que a gente fez para o gerente dele. O cara olhou, perguntou, tá, mas a área de estocagem, mas a área de produção, aquela área de embalagem, pô, ficou tudo dentro, ficou tudo ótimo, ficou tudo legal, cumpriu o que a gente precisa, a gente vai ter um nível de iluminância maior, a gente vai estar ali na norma. Aí ele, a gente pode mostrar para um diretor que eu sei que está aqui hoje? Vamos lá, a gente está aqui, é a oportunidade que a gente tem, vamos fazer. Nos puxou pelo braço, pegou o computador e levou na mesa do diretor. Começou a apresentar esse projeto de novo no Dialux, aqui a área X, a área Y, a área Z, porque aqui tu vai estar com a iluminação dentro da norma, tu não vai ter aquele risco trabalhista, o risco de insalubridade, tu não vai ter o risco de um acidente de trabalho por falta de iluminação, a luminária que a gente está trabalhando é uma luminária assim, é uma lente assim, tu não vai ter, enfim, uma luminária durável, tu não vai precisar parar a tua linha daqui a um tempo para trocar, e enfim, resultado. Pegou 2, 3 dias... Chamou o presidente. Não, aí não chegou no presidente, porque o presidente não ficava lá. Mas chegou 2, 3 dias depois e ligou a compradora. E pronto, agora ela vai nos apertar, vai dizer que tem concorrente, vai dizer que tem um projeto assim que é mais barato, que nada. Chegou a compradora, nos ligou, eu preciso dos dados da HDA, a gente está emitindo o pedido, a gente vai efetivar o pedido das 1.000 e várias unidades que a gente tem aqui no ambiente, fazer todo o projeto de uma vez só e bola para frente. Então, assim, a gente conseguir levar essa orientação técnica, essa orientação sobre projeto, a gente conseguir mostrar um projeto para o cliente, tirar aquela dúvida, tirar aquela objeção, mostrar para ele por que a gente usa uma lente elíptica, não uma lente 60% numa área verticalizada, mostrar para ele o porquê que naquele ambiente onde a luminária está distante do ponto focal, do ponto de iluminação, tem que usar uma lente mais fechada, mostrar que a distribuição tem que ser assim, por que tem que ser 300 lux, que utiliza a norma, faz muita diferença, tá? Isso ganha muito projeto, e isso vira muito projeto, e acaba tirando aquela ideia do cliente que a iluminação ela tem que ser a mais barata. Não, isso leva uma segurança para ele que ele está comprando a solução que ele precisa e não simplesmente uma luminária que vai gerar um ponto de luz ali, mas de repente não vai estar dentro do que ele precisa, né? Então, para mim, projeto luminotécnico e essa venda consultiva são pontos-chave no negócio. São pontos-chave no negócio. E é óbvio, né, Jader e Vicente, quando a gente faz um projeto luminotécnico, existem os arquivos IES. Esses arquivos IES eles precisam ser fiéis. Não são arquivos IES feitos aqui, enfim, de forma aleatória. A gente manda a luminária para o Labelo, a gente manda a luminária para um dos maiores e dos principais laboratórios de lumitecnia do Brasil. Então, o arquivo ES que a gente tem é um arquivo ES fidedigno, é um arquivo ES feito por um laboratório gabarito. E isso também é importante, tá? Isso também é extremamente relevante. O que eu gosto de comentar também, quando a gente fala de projeto luminotécnico, é legal você trazer um fator de manutenção nunca próximo a 1, porque esse ambiente ele vai ter uma sujidade, quando a gente fala de ambiente industrial, vai ter sujidade, vai ter reflexão abaixo, vai ter sombreamento. Então, quando você apresenta um projeto com um fator muito próximo a 1, o que vai acontecer? Na arrancada, vai atender, mas talvez com 1, 2, 3 anos, esse projeto vai estar defasado. E aí você tem que explicar para o cliente que ele precisa reforçar a iluminação de novo porque o projeto saiu do resultado, não é legal. Eu já apresento um projeto que contemple um longo tempo de aplicação, um longo tempo de resultado de iluminação.
Então, isso é legal comentar também, tá? Às vezes o pessoal apresenta projetos, aí a gente pega muito projeto que tá no talo, como a gente fala aqui, tá na estica ali, 300 lux no detalhe, com fator de manutenção em 3 meses, 4 meses, meio ano, um ano, ficou um pouquinho sujo ali o ambiente, já não vai ter mais esse resultado, o cara já vai estar com a iluminação defasada, e ele já vai estar tendo que fazer correção de iluminação. Então, considera isso também no projeto, isso é importante. Muito bom, muito Muito bom. profissional, Thomas. É aquele velho mantra da psicologia da vendas, né? Vender valor percebido e não custo de luminária, não é mesmo? Porque É, a luminária é a parte final do negócio, né? Então, você entendendo o ambiente, fazendo o projeto, né? Aí você vai falar, bom, aqui eu preciso de tal luminária, ali eu preciso com esse ângulo e tal. E aí você otimiza de forma geral o projeto. É como ele fala, é uma venda consultiva. Quando você tem oportunidade, né? Porque nem sempre você tem essa oportunidade. Tem cliente que não necessariamente dá essa oportunidade, né? Mas sempre que você tiver, eu diria que comercialmente falando é a melhor forma a chance de ganhar o projeto aumenta Aumenta. muito, né? De ganhar um com pedido. certeza, pessoal. E eu gosto de comentar que isso, a gente poder fazer o projeto, a gente fazer com IS correto, coerente, estudado, ensaiado, é uma forma da gente se resguardar, da gente resguardar o cliente. Então, a gente vende solução, e é óbvio que eu preciso estar seguro do que eu estou entregando. Então, é uma forma de eu assegurar que eu estou entregando certo para esse cliente, e é uma forma de eu assegurar para ele que eu estou entregando a melhor solução. Então para nós é indispensável, a gente busca sempre que possível, óbvio, tem o ponto que o Vicente comentou, tem muito cliente que não vai ter essa disponibilidade, tem muito cliente que não vai ter esse tempo para dedicar para a gente, e aí eu até vou fazer um gancho aqui, a gente acabou com o tempo percebendo isso, em alguns casos a gente inclusive grava o projeto, a gente grava uma apresentação de projeto para que o cliente possa analisar depois com calma e até mesmo replicar internamente. Então, é diferente do transmitir, não vou dizer que é diferente, mas eu transmiti um projeto, eu apresentei um projeto para uma pessoa. Quando ela vai replicar isso para outra lá dentro, talvez ela não vá ter captado tudo, talvez ela não vá ter assimilado tudo e ela não vai conseguir transmitir na mesma qualidade que a gente transmite, que a gente conhece sobre isso. Então, esse é um ponto legal também, a gente guarda isso como um registro, é para que a pessoa da fábrica, ali, a pessoa da manutenção tenha condição levar a apresentação desse projeto para o gerente dele com a informação completa. Então é um site que a gente teve aí de gravar alguns projetos, de gravar algumas simulações que a gente fez para que o cliente tenha condição de replicar internamente e para que depois ele tenha até a condição de consultar. Pô, mas aquele ambiente que ficou 200 lux, deixa eu entender por que ficou 200 lux. Então ele vai, retoma ali aquela gravação, assiste, não, de fato, o pessoal comentou que ficaria assim, porque, enfim, era uma área que tinha um sombreamento, que tinha um equipamento, que tinha uma situação assim, então está entendido. Então isso é legal também de comentar. E E aí, Thomas, uma outra opa, vantagem que ele tem quando ele manda a luminária para o laboratório é que vem junto mais informações, né? Vem a parte elétrica, vem a potência real da luminária, efetiva da luminária, né? E isso, Vem. gente, quando a gente fala aí de concorrência, a concorrência, tem concorrência que é sadia e tem concorrência que é desleal, tá? Então assim, a gente busca não falar muito das fraquezas de concorrentes quando a gente está debatendo um projeto com um cliente, mas a gente busca provocar que esse cliente busque informações e faça comparações corretas. Uhum. Então, uma forma que a gente de mitigar esse cliente é justamente sugerindo, orientando que ele busque informações desses fabricantes que estão fazendo parte desse processo de iluminação, que ele busque ensaios desse concorrente, desses produtos, dessas marcas que ele está considerando usar no projeto dele. A LM79, o ensaio que é feito no laboratório, ele vai trazer características fotoelétricas. Então, é o fator de potência, é a distorção, é se de fato a potência é aquela, e, Uhum. e, as, e as características também fotoelétricas, o fluxo luminoso. Eu brinco aqui, o papel ele aceita tudo. Eu posso É. colocar aqui um folder com uma luminária de 100 watts para gerar 20 mil lumens. O cliente não vai ter condição de conhecimento de avaliar se isso é real ou não é real.
Claro. Agora, se ele pedir o LM79 desse meu produto, talvez ele vai entender que isso é real mesmo, ou talvez ele vai entender que aquilo ali é uma informação que, enfim, é informação de papel, que na prática não é isso. Então, a gente provoca muito que o cliente busque informação, tá? Que ele busque comparar da forma correta. Não existe segredo no mercado, não existe. O preço da luminária é diretamente ligado à qualidade e à entrega dela. Então, Claro. se ele está comprando uma luminária que custa X, com uma que custa X dividido por 2, ou o produto não é o mesmo, a entrega não é a mesma, ou enfim, algum milagre está sendo feito aí. Ou ele está comparando maçã com banana, ou ele está comparando, enfim. Claro, claro. É isso que acontece sempre, né? Isso a gente está cansado de ver, né? E outra coisa, você falando para o cliente, porque o cliente ele não vai pagar mais por isso. Falar, olha, está aqui o meu relatório, peça o relatório igual para todos os que estão concorrendo comigo. Isso para ele é até bom, porque aumenta, vamos dizer assim, né, a chance de dar errado, né? Quer dizer, aumenta, diminui a chance de dar errado, né? Porque aí ele tem condição de comparar e decidir comercialmente mesmo, né? Então, eu não sei por que o usuário não pede do fornecedor uma informação dessa, um relatório feito por um laboratório acreditado pelo Inmetro, não é um laboratório de fundo de quintal, né, que não tem credibilidade, né? Então, mas eu não sei, parece que as pessoas não ligam muito para isso, né? Relação direta com a cultura e educação, Eu né? também acho. É uma Também, relação sabe, direta. ele está me dizendo, inclusive. Não é apenas eu não conheço luminária, é mais profundo do que isso. Ou às vezes o fornecedor é amigo dele e fala, não, eu conheço ele é um cara legal, ele não vai me sacanear. Quer dizer, né? A gente precisa ser mais profissional. Acho que às vezes, no nosso mercado, ainda falta um pouco de profissional. Não é só em industrial, não é só em iluminação, é no geral. Falta um pouco mais de profissionalismo e fazer com que o comprador exija do fornecedor as informações necessárias, relatório e tudo mais, para dar base na escolha. Com certeza. É uma forma de quem está comprando se resguardar também. Tu está comprando, ação para uma empresa que não é tu, mas que está responsável por aquilo ali. Então, tem que estar resguardado, tem que estar certo, tem que estar seguro, tem que estar, enfim, resguardado de que o que tu está comprando é o melhor, é o mais adequado e, de fato, vai ter aquilo que vai ser entregue. Mas a gente costuma comentar muito aqui dentro. O cliente que, infelizmente, acontece, tá? Faz parte do jogo, faz parte do mercado, mas o cliente que compra, que faz um projeto conosco e vai buscar uma luminária, em cima do nosso projeto, vai buscar uma luminária equivalente no mercado, e, pô, olha só, eu achei uma luminária aqui que é 30, que é 40, que é 50% mais barata que a de vocês, vai entregar a mesma coisa. A gente até comenta aqui dentro, esse cara vai voltar. Esse cara vai dar um tempo, ele vai voltar. E acontece, infelizmente acontece. A gente recebe muito contato de cliente aqui, optou por comprar com um concorrente, achou uma proposta melhor, mesmo sendo um projeto feito com o nosso IES, com o nosso produto, com a nossa lente, com a nossa luminária, e aí dá 1 ano, dá 2 anos, dá 3 anos, eles ligam, você precisa vir aqui de novo, porque eu comprei, não deu certo, eu preciso adequar, e enfim. Então, vamos tentar fazer o certo agora. Esses tempos aconteceu isso. Um cliente nosso, ele fez um tratamento técnico conosco e ele comprou o produto concorrente. Mas aí ele teve a indecência de contratar o representante para cobrar sobre o projeto técnico, porque não deu certo. Então ele ligou para o representante e falou, fulano, vem aqui dar uma olhadinha, porque eu repliquei aquele projeto que vocês fizeram e o nível de iluminância não bateu. E o representante foi, né, na maior boa vontade, foi lá entender o que estava acontecendo, mas ele, comprou comigo, mas tudo bem, vamos lá, vamos entender. Aí foi com o oxímetro dele, chegou lá no ambiente, mediu, de fato, estava dando 30%, 40% menos de iluminação, e, enfim, a gente explicou, são os produtos, por mais que eles tenham uma potência semelhante, não são a mesma coisa, então você deveria ter pedido esse mesmo projeto para esse concorrente, deveria ter pedido os ensaios para ele, deveria ter certificado de que, de fato, a entrega era semelhante. Acontece aqui que tu fez o projeto com um produto totalmente diferente, outro inferior, e, infelizmente, não entregou, né? Não entregou. Ele teve essa boa vontade de ir lá e ainda assim ajudar o cliente, faz parte, como a gente brinca aqui, a gente sabe que
lá na frente talvez esse cliente volte, ele teve esse choque aí, ah, ele teve essa experiência negativa e de repente na próxima ele não vá ponderar fazer de novo. Com Então infelizmente certeza. acontece, mas a gente sabe que volta e quem trabalha de forma séria lá na frente vai ser privilegiado de uma forma ou de outra. Sem dúvida. Ao longo prazo, isso sempre vai ser construtivo, não é? Essa é a sabedoria de ser resiliente, mas perdi agora, é um tombo, mas a inércia positiva que você deu, ela vai voltar para você. Sim, com certeza, Jader. E assim, ah, o que mais valida isso, quando a gente fala na postura da Porque academia, tá? O que mais valida muitos. isso, Desculpa, pode falar. desculpa. Não, não, pode concluir depois. Tá. Muitas indústrias, até concorrente de vocês, poderia falar muito bem assim para o cliente. Cara, você não fez comigo, procura, lá se vira. Acabou, aí você fechou as pernas para qualquer possibilidade futura. Aí no longo prazo essa empresa pode perder muita oportunidade e enfraquecer o nome dela, né? Seria mais ou menos isso que vocês fazem. Isso, e é o que eu ia comentar. O que valida essa postura correta, coerente, de fazer projetos, de entregar a solução certa, de orientar o cliente, de entregar luminárias ensaiadas, de ter um corpo de engenharia e desenvolvimento aqui que preza pela qualidade, que preza enfim, pela eficiência do produto. O que valida isso é clientes de 5, de 6, de 7, de 10 anos seguirem comprando conosco e inclusive estarem passando por um processo de retrofit de iluminação LED que a gente sabe, e eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais para frente, que compraram há 5, 6, 7, 8, 10 anos atrás e estão passando por um processo de renovação desse parque que já era em LED, que já estava em LED com a nossa luminária. Então, se a experiência tivesse sido negativa, se a entrega não tivesse sido o que a gente se comprometeu a entregar, se o resultado não tivesse sido o que a gente colocou no projeto, esquece, a gente não venderia duas vezes. Então o que valida essa postura, essa coerência, é justamente isso, é a gente ter relações com clientes a longo prazo, e clientes que nos acionaram lá há anos atrás para fazer um projeto e nos acionam hoje de novo para retrofitar esse projeto, para fazer agora, enfim, o próximo passo dele. Muito bom. E para concluir, né, você deu bastante ênfase para a garantia de você ter o relatório num laboratório certificado, fiel à realidade. E aí eu fico imaginando, né, vocês entregam um projeto luminotécnico previamente ao cliente e todo esse banco de dados que você gerou de informação precisa, depois quando o cliente compara o seu projeto prévio e o resultado prático, essas informações que você garantiu com antecedência, aí o cliente vê que dá certo, é um êxtase para o cliente, né? Ele fala, nossa, imagino eu que o cliente tenha um êxtase lá, os caras são profissionais, são sérios. Com certeza, galera, com Agora, se certeza. você faz o IES meia boca, embasado em, ou quer manipular alguma informação, aí chega na hora, não é aquilo? Não, assim, Jader, infelizmente, o mercado tem muito disso hoje. Você faz, e tem empresas que ensaiam as luminárias mesmo no laboratório, só que eles fazem uma espécie de um golden sample ali, é um arquivo ES em cima do melhor, do melhor, do melhor, mas depois a entrega é um pouco diferente. Tá. Então, tem infelizmente quem faça isso e certamente na hora da medição isso vai aparecer. E sim, tá, é um êxtase para o cliente, a gente faz questão, inclusive, de no pós-venda, aí fazer essa medição com o cliente. Então, quando a gente vende um projeto, é comum do representante lá, num determinado período, de preferência, sempre falar, no momento que não tem uma incidência de luz natural, que não tem uma luz do dia ali influenciando, vai lá com o luxímetro, mede, mostra, ofere para o cliente que o resultado foi entregue, e, enfim, quando acontece isso, olha, é gratificante para a gente escutar os feedbacks, a gente se motiva aqui em escutar um vídeo, pô, instalei, pensei que estava com dúvida, mas tá excelente, o resultado atingiu as expectativas, superou, a gente pediu o luxímetro, ficou até acima do que estava no projeto, então isso, enfim, mostra que o nosso propósito aqui tá no Tá caminho no caminho certo, né? certo. Muito bom. Assim, tem alguns casos, inclusive, a gente estava falando de projeto ali atrás, que os clientes, eles têm a desconfiança e faz parte, sabe? Faz parte. A gente falou que o cliente não é especialista nisso. Eu tenho clientes que pedem, inclusive, a gente colocar o luminotécnico num contrato de garantia. E a gente coloca, a gente não tem medo de fazer isso. A gente é seguro do que a gente entrega, a gente é seguro do ensaio do produto.
Então, tem cliente que pede para a gente colocar, olha, em tantas mil horas o projeto vai ser com esse resultado, vai ter pelo menos X de lux, em tantas mil horas vai ter Y, em tantas mil horas vai ter Z. Então, a gente faz. Se for necessário, a gente faz. É uma forma de a gente levar a segurança para o cliente e a gente faz que a gente tenha a segurança que a gente entrega aí. Muito bom, muito bom. Thomas, legal, muito rico seus comentários. Obrigado. E agora, pensando em futuro. Você ia comentar alguma coisa? Não, então tá. Pensando em futuro, né? Como você vê esse segmento? Coisas do tipo saturação de mercado, desenvolvimento de novos produtos inovadores, diferenciação por marketing ou qualquer outra ideia que vocês tenham olhando para o futuro. Tá. Pensando daqui para frente, Jader, Vicente, o que eu enxergo aqui como tendência? Primeiro ponto, um aumento em eficiência e durabilidade de componentes que inevitavelmente vão, enfim, respingar no aumento de eficiência, qualidade, durabilidade de iluminação LED comum, vamos dizer assim, sabe, luminária industrial, por aí vai. Então, para mim, a tendência é que, enfim, um futuro não muito distante, a gente passe a ter luminárias com 180, 200 e poucos lumen-watt, o que vai gerar naturalmente aí um movimento de retrofit de iluminação LED por iluminação LED, mas ainda batendo na tecla da eficiência, da redução de consumo energético, por aí vai. Então, eu imagino que o mercado, a questão de produção de mercado, hoje é difícil achar uma fábrica que não tem iluminação LED, mas certamente essas fábricas elas vão passar por processos de melhoria, elas vão passar por processos de readequação. As luminárias que estão lá instaladas há 5, 6, 7, 8 anos, elas já cumpriram a função delas, elas já estão na vida útil delas, já estão, enfim, com a depreciação delas. Às vezes são produtos que já estão, que tinham 80, 90, 100 lumen-watt, então são de eficiências menores. Então, por mais que todas já tenham iluminação LED, elas vão passar por um processo de readequação, de retrofit, de manutenção desse parque de iluminação. Então, o primeiro passo que eu vejo, a primeira linha de tendência deve ser de produtos mais eficientes, produtos que talvez passem aí de 200 lumen-watt, produtos mais duráveis, com vida útil maior, com talvez e consequentemente garantias maiores também. Então, é natural que o cliente queira trocar, queira atualizar o parque dele. Tá. Mais um ponto que eu acho que tende a ser aí tendência do mercado de iluminação LED profissional, a questão da qualidade da iluminação, tá? Iluminação com IRC maior, iluminação com uma qualidade visual melhor, uma diminuição do espectro azul, quando se fala de iluminação pública, para gerar um conforto visual maior, alguma adequação em lente, em LED, que de repente suavize a questão do GR, do ofuscamento, que gere aí um conforto visual maior nos ambientes de aplicação de iluminação. Aí a gente pode ir pela linha do Thunderbolt White, a questão do círculo circadiano, uma iluminação que acompanha a necessidade do corpo humano ao longo do dia. Aí pensando aí no Human Centric, que é o ser humano tá no centro aí do norteia ele, do entorno dele, para pensar no bem-estar, no conforto. Então, ter ambientes, trabalhar em um ambiente que gere um conforto para ti, frequentar um ambiente que gere um conforto para ti, a iluminação, obviamente, ela está associada a isso. Então, eu enxergo também como um próximo passo aí a questão da qualidade da iluminação, tá? E não qualidade pensando só em eficiência e durabilidade, mas também em conforto. Eu imagino que seja aí uma tendência. Outro ponto importante, a questão do gerenciamento de iluminação. Quando a gente fala de iluminação LED dimerizável, isso já existe há anos. A gente mesmo aqui deve comercializar iluminação dimerizável há mais de 10 anos, só que o cliente ele fez o primeiro passo, que era trocar o convencional pelo LED, e ele não quis fazer nesse primeiro passo o gerenciamento da iluminação. Então, ele não botou dimerização, ele não colocou sistemas de controle, ele não colocou sistemas que otimizem a utilização e otimizem o uso desse produto. Para mim, isso vai ser um passo importante agora também. Tá? Tem muito cliente que começa a buscar sistemas de controle de iluminação, sistemas de gerenciamento, sistemas que gerem um relatório de uso, dimerização, não precisa estar necessariamente 100% ligado a todo tempo, então, algum sistema que controle essa luminária, que faça ela estar na iluminação necessária, então, às vezes DALI, às vezes uma dimerização 0 a 10,
O pessoal tem procurado muito, tem aumentado aí uma demanda nesse sentido, e eu enxergo que isso tende a ser um próximo passo importante aí na inovação industrial, por conta da IoT, do C 4.0, ter todos os sistemas interligados, poder acompanhar pelo teu computador se uma luminária lá no cantinho da fábrica está chegando no fim da vida útil dela. Ah, Acho que é uma tendência aí, é o que o pessoal passe a procurar daqui para frente. E um outro ponto importante, tá, que eu sempre comento, e a gente já emprega isso nos nossos produtos, tá, mas que a gente tem visto cada vez com mais frequência, enfim, é o uso do LED não para iluminação simplesmente visual, tá? Não é para gerar luz para a gente enxergar a luz, mas é para algum outro tipo de benefício. Então, para um cultivo, para uma horticultura, por exemplo, tenta aplicar um LED que tem um espectro luminoso específico que permita que tu tenha um período de horticultura maior, que tu possa cultivar aí uma hortaliça dentro de um ambiente escuro. Então, para mim, também é um passo aí que o mercado está dando e tende a continuar caminhando nessa direção. Então, a avicultura também, a gente trabalha muito com iluminação para processos alimentícios e, enfim, uma luminária que tem um espectro de cor que permita que a ave cresça, enfim, relaxada, que ela tenha um efeito de relaxamento durante determinados processos de transformação, também são importantes. Então, como eu falei, não é iluminação propriamente visual, mas é uma iluminação que traga outros benefícios além do visual. Eu enxergo também como uma tendência, tá? Então você tem aqui 4 grandes pontos, que é a questão do aumento de eficiência, de qualidade de produto, a questão da qualidade de luz, o ponto aí do associar automações, dimerizações, controles, gerenciamento de luminosidade, e o último ponto ali, enfim, a aplicação do LED não somente para iluminação visual, mas para outros benefícios, para outras culturas também. É o que eu enxergo aí como próximos passos. Tá? Sensacional. Olha só, hoje cedo nós tivemos um podcast de iluminação integrativa que falava um desses pontos, né? É. Muito bom, Thomas. Legal. Eu acho que realmente eu não vejo saturação nesse mercado, mesmo porque tem o retrofit, né? Isso acontece normalmente. Por maior que seja a vida útil, tem uma hora vai ter que trocar. E você levantou um ponto, Tomás, muito interessante, que são essas novas aplicações. Então, eu vejo, por exemplo, eu vejo na sua empresa uma empresa com potencial para atender essas novas aplicações que estão vindo com uma força bastante significativa, né? Ou seja, produtos não para ser humano, para iluminar ser humano, iluminar outros seres vivos, quer sejam plantas, quer sejam animais, né? Então, e a gente vê uma tendência muito forte nisso. Isso é uma nova onda. Então, como sugestão, eu diria que a HDA deveria estar olhando para essas novas aplicações, né, como uma forma de aumentar a participação no mercado, né, de crescer mesmo, porque eu não vejo saturação no mercado de iluminação normal para galpão, né? Com certeza, Vicente, com certeza, e a gente fala muito aqui quando a gente tem reuniões sobre desenvolvimento de produto e etc, e essas frentes a gente tem que explorar e a gente busca explorar. Uhum. Maravilha, Thomas. Sua resposta foi muito rica, verdadeiramente muito rica. E eu gostaria de puxar um gancho, uma oportunidade dentro de uma dessas grandes variáveis que você falou, né? Primeiro, uma breve apresentação da marca e trazer um lançamento nosso. Por favor, colocar a lâmina. Então, Thomas, você comentou um dos fatores, né? Desculpa, primeiramente, apresentar a Manlux, que é uma das nossas marcas, né, de chip LED. Ela tem sede nos Estados Unidos, Califórnia, onde trabalha em parceria pesquisa e desenvolvimento no Vale do Silício e juntamente com o Dr. End, que é lá da China, e toda a equipe, né, operacional da China, que visa efetivamente estar na vanguarda da alta eficácia, né? E hoje nós somos líderes em alta eficácia em termos de chip LED comprovadamente.
Então, eu trouxe esse é um produto que é o 5050 Plus G26A, que nós lançamos lá em Frankfurt, o primeiro cartaz com essa versão. A gente tem outras versões, né, que são tão eficazes quanto, mas um pouco abaixo, e fizemos um experimento, um exemplo de uma luminária de 100 watts, com 48 LEDs, sem vidro, obviamente, atinge a eficácia de 220 lumens por watt real, tá? Não é com tolerância, é real. Então, e já é histórico nosso, produtos nossos certificados na pública, em 190 até 200 lumens watts, com versões 3, 4 níveis mais eficazes do que essa. Então, um dos fatores que você está dizendo de futuro, na verdade, eu faço questão de mencionar, e eu sou grato internamente por fazer parte dessa empresa que traz essas inovações. Tá? Então, para o telespectador também, juntamente com a HDA, fica aí um estudo de caso bastante interessante em termos de eficácia luminosa. Ok? Obrigado. Muito bom, Jader. Muito legal saber essa novidade. E vai indo para a gente vem conversando a necessidade e a tendência de se trabalhar com produtos mais eficientes e, enfim, a necessidade do mercado de ter esses produtos mais eficientes. Maravilha. Ok, então vamos continuar. Tem mais perguntinha aqui. Agora para o mestre Vicente. Para mim agora? Para o professor Vicente, para o nosso mentor. Considerando a sua experiência no mercado de LEDs, conte-nos um pouco da história do LED em aplicações de iluminação industrial. Bom, o LED, eu vejo a aplicação industrial muito similar à iluminação pública, né? Praticamente é a mesma estrutura, a não ser a ótica, que é um tanto quanto diferenciada, né? Mas eu diria que vamos dizer, a fonte de luz mesmo, ela é muito similar. O LED, ele teve um problema vamos dizer, de concorrência, né, com o que era utilizado em iluminação industrial, normalmente lâmpada de sódio, e a lâmpada de sódio tem uma eficácia, lumen por watt, muito alta, de todas as lâmpadas normais. Então, enquanto o LED não chegou numa eficácia próxima da lâmpada de sódio, ele teve uma penetração muito limitada nesse segmento, não só no Brasil, como qualquer outro mercado no mundo. Segundo fator, preço. Assim como a curva de eficácia, lumen por watt, ela é crescente, a gente analisa a curva de preço, né? Quilolumen em função do tempo também, né? E ela é decrescente. Então, essas duas curvas se uniram em 2011. Então, a partir de 2011, nós começamos a ver um aumento na participação do LED nas aplicações tanto de iluminação pública como iluminação industrial, né? Por quê? Porque tecnicamente começou a ser viável comparado com a lâmpada, né? A lâmpada ela tinha uma eficácia maior, mas a lâmpada na luminária não necessariamente a eficiência era boa, né? E o LED, como é uma luz mais direcionada, mesmo ele não tendo a mesma eficácia, o resultado final, que é o que vale, né? Era mais, vamos dizer, mais interessante. Então, nós começamos a ver, a partir de 2011, foi quando essas duas curvas se encontraram, né? Que a participação do LED começou a ser mais presente. Em termos de qualidade de luz, tanto industrial, mesmo quanto pública, não necessariamente exigem a mesma qualidade de luz de uma iluminária para funcional para arquitetura, né? Luminária indoor, né? Que a gente chama indoor, mas de arquitetura, não indoor industrial. Numa indústria. Então, e o LED estava pronto para isso, né? Tanto que a indústria fabricante de LED privilegiou por muito tempo o aumento da eficácia. O primeiro LED de potência,
que foi fabricado pela Hewlett-Packard, eu estava lá, antes de virar Lumileds, tinha 15 lumens por watt, né? Então, mas a gente sabia que ia chegar nos 250 lumens, era uma questão de tempo, né? Então, o que aconteceu? Nós começamos a vislumbrar o LED, como a indústria privilegiou a eficácia, em detrimento da qualidade de luz, porque elas são antagônicas. Então, o LED ficou muito, vamos dizer, propício para aplicações industriais e públicas, né? Então, 2011 foi exatamente esse marco. E de lá para cá, lógico, a eficácia aumentando e o preço caindo, aí cada vez mais vai aumentando a participação no mercado, né? Então, o LED por fósforo, ele realmente trouxe esse benefício de economia de energia e aumento de... Hoje não tem nenhum sistema, não justifica você fazer qualquer projeto utilizando qualquer tipo de lâmpada, né? Não faz mais sentido. Então, essa foi uma história muito parecida com iluminação pública, iluminação industrial. De novo, são produtos que eles têm uma sinergia, né? Tanto que se a HDA cismar um dia de entrar no mercado de iluminação pública é fácil, né? Aí tecnicamente falando, aí comercialmente aí é outra história totalmente diferente, porque você vai ter que lidar com prefeitura, com licitação pública, aí, quer dizer, aí o buraco é mais embaixo, como a gente fala, né? Mas em termos técnicos, os produtos são muito similares, né? O módulo LED é muito similar, muda praticamente a ótica só. Bom, acho que é isso que eu tenho. Maravilha. Thomas, nós estamos encerrando. Tem mais algum comentário a respeito dessa conversa toda? Fica à vontade para a gente seguir com os nossos encerramentos. Eu ia comentar o legal ali, essa história, o histórico que o Vicente trouxe para nós. E sim, eu estou na HDA há 13 anos. E eu acompanho a iluminação LED aqui, eu sempre tive a frente comercial. E é legal a gente recapitular os primeiros passos há anos e anos atrás, quando a gente levava a ideia do LED para o cliente, que usava vapor metálico, vapor de sódio, enfim, as tecnologias antigas. E era muito difícil conseguir mostrar para o cliente, era aquela ideia do, é muito bom para ser verdade. Você levar uma ideia de que a iluminação LED, ela ia substituir aquela luminária que ele tinha ali, ele ia economizar 60%, 70%, 80%, e ele ia, enfim, resolver o problema de manutenção com a iluminação que ele tinha. Então, esse foi o primeiro paradigma que a gente teve que quebrar. Era justamente o cara entender, o cliente entender que o mercado de iluminação estava se modernizando e que a iluminação LED ela tinha esse benefício de fato. Então, era muito comum, pessoal, era muito comum a gente fazer projetos de iluminação em indústrias e o cliente fazer aquela provocação. Então, tudo bem, eu vou comprar aqui 200 luminárias no meu projeto, eu vou comprar 20 e vou acompanhar a conta de luz. Se reduzir mesmo, aí eu compro o restante. Se não reduzir, esquece, vamos conseguimos amigos aqui, mas tudo certo. Então, esse foi o primeiro paradigma que a gente teve que quebrar, era justamente essa questão da ruptura sobre a tecnologia ali. Então, foi o primeiro passo. Aí depois a gente passou por aquele momento que o LED começou a se consolidar e, todo mundo começou a se atentar que, é um mercado interessante, a quantidade de iluminação que a gente tem aí na rua, eu brinco com o pessoal, a gente está andando na rua aqui, quem trabalha com iluminação, é até perigoso, toda hora olhando para o lado, dirigindo o carro, olhando para o posto, olhando para... E assim, isso já brilhou os olhos. Então, teve muita gente, muita empresa, ou um profissional que acabou indo para aquela linha de importar, vamos importar containers de iluminação, vamos surfar essa onda aí, vamos participar desse mercado, que é um mercado fantástico, aí, com uma demanda alta. E a gente teve aquele momento da questão da qualidade, né? Então, teve muito cliente que acabou levando esse choque de, comprei luminária aqui de um vizinho que trouxe um monte de fora e me disse que é metade do preço de vocês, comprei, estou testando aqui em meio ano, em um ano, estava tudo piscando, tudo pipocando, tudo apagado ali, e aí o cara, tava um pé no freio ali, a iluminação LED não é boa. Não, a gente teve que quebrar essa ideia aí, enfim, com drone de produto, por aí vai, e desmistificar essa ideia de que o LED era ruim, né? Então,
primeiro passo era mostrar que era melhor que vapor metálico, vapor de sódio, que iluminação convencional. O segundo passo era conseguir distinguir o que era bom do que era ruim. E agora esse processo que a gente vem conversando aí de evolução em cima dos produtos, iluminação não propriamente visível, somente para humano, mas em várias outras frentes, né? E assim, eu gostaria de encerrar a participação aqui dando um toque, assim, dando uma dica aqui que é de ouro, sabe? A gente falou muito sobre concorrente, a gente falou muito sobre atendimento, a gente falou muito sobre qualidade de produto, e eu sigo provocando e instigando. Se tu quer comprar uma luminária LED que não vai te dar dor de cabeça, se tu quer comprar algo para tua fábrica, para tua fonte de receita, que vai durar, que vai atender expectativas, norteia informações, busca informação, compara a informação do jeito certo, busca um especialista. Então, se tu quer ter uma opinião de alguém que entenda, tem diversos profissionais de iluminação que têm a condição de avaliar uma luminária ou outra para você, faz o projeto, busca ver se essa fábrica existe, onde ela está, se ela tem a condição, sim, de te atender. Tem muita empresa que surge, desaparece, enfim, faz uma montagem de luminária no fundo de quintal e daqui a pouquinho o cara vai pedir um pós-venda, vai pedir uma garantia, a empresa nem existe mais. Então, certifiquem de que existe e busquem e priorizem empresas sérias, tá? A gente, infelizmente, a gente falou aqui um pouquinho antes sobre o jeitinho brasileiro, sobre a cultura. Infelizmente, tem empresas que, enfim, usam artimanhas, usam ferramentas, e não cabe aqui julgar se são listas ou listas, mas, pô, tem vários CNPJs, faturam por um, por outro, para desonerar tributariamente uma situação e entregar uma luminária mais barata. Pô, pensa que esse cara vai estar daqui a 3, 4, 5 anos para quando precisar de uma garantia de luminária. Exato. Então busca livremente, cerca de informações, visita, se estiver perto do teu fornecedor de iluminação, visita ele, visita o concorrente, compara as condições, compara as entregas, compara os processos. A gente fala de investimento de iluminação LED numa fábrica, investimento alto. A gente não está falando de projetos que são baratos, são projetos que são caros. Então, estimule de informações, estimule de segurança para evitar que lá na frente a tua compra de iluminação LED vire uma frustração, né? Então, é esse o ponto que eu quero deixar para quem busca iluminação LED industrial, para quem busca iluminação LED profissional. Busca e se ampara em algum fornecedor sério, se ampara num fornecedor que tenha conhecimento de mercado, que tenha os produtos ensaiados, que entregue de fato o que compromete a entregar, que tenha um processo, que tenha uma história de existência correta e certa. Então é essa a dica que eu dou. Aliás, uma boa dica. Com certeza. Quantos anos tem HDA no mercado? 2000. A HDA tem 16 anos de mercado. 2010. Tá vendo? Não é qualquer um não é que à toa. fica. Com essa filosofia tende a perdurar. Tá certo. Muito bom. Exatamente. A gente fala aqui, pessoal, aparece oportunidade de iluminação, a gente não consegue abraçar todas que fogem muito da nossa premissa, a gente não vai baixar a qualidade, a gente não vai abrir mão do jeito que a gente trabalha. Então, é precisamente para isso, para daqui a 5, para daqui a 10 anos, eu poder estar sentado aqui novamente com vocês, conversando sobre iluminação LED na HDA, conversando sobre a nossa história e contando que com essa cultura, com esse apelo, com essa direção que a gente dá para nossa empresa, a gente segue firme e forte no mercado. Muito bom. Maravilha, Thomas. Então, encerramos Vamos lá. mais um episódio da nossa terceira temporada. E, primeiramente, a gratidão imensa aos nossos telespectadores. Conteúdo muito rico relacionado à iluminação industrial. Espero que tenha sido valioso para vocês. Atenção à dica do Thomas, né? Uma empresa de 16 anos no mercado que gera valor real na sua indústria. Então, Thomas, por favor, dá só uma despedida final para o telespectador. Eu só agradeço a oportunidade, Jader, Vicente, telespectadores do canal. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da experiência, compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente tem no segmento de iluminação. E estamos à disposição no que a gente puder ajudar, no que a gente puder orientar. A gente está aqui e espero em breve a gente poder voltar a falar sobre iluminação, a gente poder voltar a falar aqui com o Vicente, com o Jader e outras oportunidades também. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, em meu nome, em nome da HDA.
Muito bom. Mestre, por favor. Bom, então também agradecendo, né, e parabenizando você, Jader, pela Chameleon, por essa iniciativa. Eu acho uma iniciativa muito boa, porque trazemos empresas e pessoais e profissionais, né, do mercado com bom conhecimento, então a troca de informação é muito importante. Eu sei que isso tem um valor muito grande para quem nos está assistindo. Um abraço pro Thomas, por ter participado aqui com a gente, agradecemos também, e você que está aí do outro lado nos vendo, vai o nosso agradecimento aqui Com também, certeza. né? E esperamos que tenha sido proveitoso. Então, lá no canal da Chameleon tem uma série de podcasts que nós já fizemos, então convido a todos a assistir, porque tem muita informação boa lá. Muita informação. É isso. Então, agora minha gratidão ao Thomas por ter aceitado o convite, ao meu mentor e mestre Vicente. Então, encerramos com dancinha ou sem dancinha? Com a dancinha, Com a dancinha. lógico. Vamos lá? Vai. Cama, 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 Chameleon. Abraço, pessoal. Gratidão imensa a todos vocês.